questão diz o seguinte, ó. A massa do bloco é 8,5 quilogramas. Então, vamos separando aqui as informações, para a gente não precisar ler novamente o enunciado. 8,5 quilogramas. E o ângulo θ é de 30 graus. Então, o ângulo θ é de 30 graus. Determine a atração na corda. Pessoal, a primeira providência que vocês têm que tomar diante de qualquer questão que envolva forças é a representação dessas forças. Principalmente as 5 forças. Daqui a pouco vai ter a quinta, né? Mas nessa questão, ó, não tem atrito. Então, por enquanto, são 4 forças que foram apresentadas na aula. São as forças de tão particulares, digamos assim, até nome elas têm. Então, vamos representar aqui. E é importante que você vá conferindo na sequência. Força-peso. Nós temos um corpo com massa. Muito provavelmente ele está no local que tem a gravidade, senão ele não teria como estar tensionando essa corda, tá? Então, e essa gravidade, como naturalmente ela atua para baixo, nós vamos ter, então, aqui a força-peso atuando nesse corpo. Como é que a gente representa a força-peso? Sempre no centro do corpo, verticalmente para baixo. Ah, Giovanni, mas ele está no plano inclinado. Beleza. Mas quem aplica a força nele, a força-peso não é o plano. Quem aplica a força-peso é a terra. E para a terra, pouco importa se você está no plano horizontal, se você está apoiado na parede, se você está pendurado no teto, se está no plano inclinado, se você está pulando de paraquedas, se você está dentro do elevador, a terra sempre vai lhe puxar para baixo. Então, o que importa é quem aplica essa força é a terra, sempre ela vai estar aplicando essa força para baixo, para o centro dela, tá? Próxima força é a força normal. Como é que a gente confere? Nós temos aqui um contato entre o bloco e o piso, então tem normal. Ela atua sempre perpendicular ao plano de contato e para fora do plano. Então, nós temos aqui, ó, a força normal. Próxima força é a força de tração. Nós temos um corpo unidimensional, flexível e inextensível, que é essa corda, e ela está tensionada. Então, nós temos uma força de tração que atua sempre na direção da corda e puxando o corpo. Então, no ponto de contato, nós temos aqui uma tração puxando este bloco. E, por fim, a força elástica, que atuaria se eu tivesse aqui uma mola. Não tem mola, então não tem força elástica, tá? Próxima providência é você adotar como referencial um eixo cartesiano, os eixos cartesianos x e y. E aí, como nós estamos trabalhando com um plano inclinado, em que esse bloco só pode se mover, só tem condições de se mover diante dessas circunstâncias na direção do plano, é conveniente você ajustar o plano cartesiano para esse plano inclinado. Então, ao invés de trabalhar com o eixo x na horizontal e o eixo y na vertical, você ajusta esse plano inclinado, você ajusta esse referencial ao plano inclinado, fazendo com que, por exemplo, o eixo x esteja nessa direção e perpendicular ao eixo x, nós temos aqui o eixo y. Por que é importante fazer isso? Para que você perceba quais são as direções em que as forças estão atuando. Por exemplo, a força de tração ela está sobre o eixo x. Então, não preciso fazer nenhum ajuste com ela para compreender a sua ação no bloco. A força normal está no eixo y. Então, também não preciso fazer nenhuma ação sobre ela para compreender o que como ela vai atuar sobre o bloco. Já a força-peso não está nem no eixo x nem no eixo y. Então, para que eu possa compreender o seu comportamento diante desse bloco, seria interessante eu calcular as componentes dessa força-peso, para eu saber quanto dessa força está atuando no eixo x, puxando o bloco para baixo, e quanto dessa força está atuando no eixo y, apoiando o bloco na superfície. Como é que a gente faz essa decomposição? Do final do vetor, eu vou traçar as projeções perpendiculares a cada eixo. E aí, do início do vetor, eu traço a componente sobre o eixo x, que eu vou chamar de px, porque é a componente do peso no eixo x. E do início do vetor, eu traço a componente até a projeção, tá? Eu traço a componente py, porque é a componente y do peso. Para que a gente possa calcular cada uma dessas componentes,
eu posso utilizar o artifício, sabendo que esse ângulo de inclinação é sempre o mesmo ângulo formado entre o vetor e a componente que está no eixo y, então é esse ângulo θ aqui, nós podemos perceber que a componente x está separada desse ângulo. Então, o valor de px seria o p vezes o seno do ângulo θ. E o py, por estar colado ao ângulo, ele seria o p vezes o cosseno de θ. Como nós sabemos que o peso é a massa vezes a gravidade, nós vamos considerar, para efeitos de cálculo, a gravidade de 9,8 metros por segundo ao quadrado, considerando que ele está na Terra. Então, nós vamos ter aqui o peso sendo 8,5 vezes 9,8, vai dar 83,3, vezes o seno de 30 graus, que é 1 meio. Então, vezes 1 meio, nós vamos ter aqui o px de 41,65 newtons, tá? Como ele está utilizando aqui apenas uma casa decimal depois da vírgula, então vou arredondar, fica 41,6 newtons aproximadamente, tá ok? 41,6 newtons. Calculando o PY, nós vamos ter que o peso, nós já calculamos, que é 83,3, vezes o cosseno de 30, então, vezes o cosseno de 30 graus, vai dar aí, então, um peso de, um PY de 72,1 newton. Então, tá aí os valores de Px e Py. Giovanni, mas para que eu vou utilizar isso? Vamos lá, vou responder a questão agora. Ele está pedindo, no item A, que a gente calcule a tração da corda. Veja que esse bloco está em equilíbrio. Se ele está em equilíbrio, se ele está parado, isso quer dizer que a resultante das forças que atuam sobre ele, a força resultante que atua sobre ele, é nula. E ela não é nula só a resultante total, mas ela é nula também as suas componentes. Porque se uma das componentes não fosse nula, a resultante não podia ser nula. Então, dizer que a resultante é nula é dizer que nós temos uma resultante no eixo x nula e uma resultante no eixo y nula. Em outras palavras, nós vamos poder afirmar, para responder a letra A, que se eu quero calcular a tração e ela está no eixo x, que a resultante no eixo x é zero, e para que isso aconteça, eu tenho que ter a resultante da tração com o px sendo igual a zero. Resolvendo essa equação, a tração, portanto, vai ser igual a menos px. Lembrando lá da nossa aula de vetores, o que é que significa esse menos? Oposição. Então, eu vou ler essa expressão como sendo a tração é oposta ao vetor px. E dizer que é oposta é dizer que tem o mesmo módulo. Então, o módulo, que é o que ele está pedindo aqui, ó, determine a atração da corda. Então, a atração é este vetor, cujo módulo tem o mesmo módulo de px, que a gente já calculou, 41,6 newtons, tá? Aí a resposta, então, só trazer aqui um pouquinho mais para cá, para vocês conseguirem visualizar a letra A. Daí, então, a resposta da letra A. Atração, 41,6 newtons, tá? Vamos lá, o que é que a letra B pede? A força normal que age no bloco. De novo, a normal está no eixo Y. Se a resultante é nula, no eixo Y também, a resultante é nula. Resultante no eixo Y é zero. Quem são as forças que atuam no eixo Y? Normal e PY. Então, a soma da normal com o PY é igual a zero. Resolvendo essa equação, a normal é igual a menos o PY. Como a normal já foi representada, eu posso dizer que o módulo da normal é o mesmo módulo de PY. Então, o módulo da normal é igual ao mesmo módulo de PY que a gente já tinha calculado. 72,1 newtons. Tá aí a resposta da letra B. Tá? A letra C. Que ele pede. Determine o módulo da aceleração do bloco se a corda for cortada. Pessoal, se a corda for cortada, o que é que vai acontecer? Vai mudar a normal? Não, porque a normal é aplicada pelo piso. E cortar a corda não altera em nada o contato do bloco com o piso.
Vai alterar o peso do bloco? Não, porque o peso é aplicado pela terra. Cortar a corda não altera em nada o valor do peso, o valor da força que a terra aplica sobre o bloco. Então, a única força que vai ser alterada com a corda cortada é a tração, que vai deixar de existir. Deixando a tração de existir, no eixo X, nós vamos ter apenas a ação do PX. Então, no eixo X, nós podemos afirmar que a força resultante vai ser o próprio Px. Sendo assim, sabendo que a força resultante é a massa vezes a aceleração, já que no eixo y as forças continuam se anulando, nós vamos ter uma força resultante só no eixo x, que é a massa vezes a aceleração, e isso é igual ao Px. Tá? Pegando os módulos desses valores, nós vamos ter que a massa do bloco, que é 8,5, vezes o módulo da aceleração que ele vai adquirir, vai ser igual ao módulo de Px, que é 41,6 newtons. Vou nem pôr a unidade, porque a gente está calculando ainda. Daí o módulo da aceleração vai ser o resultado da divisão. 41,6 dividido por 8,5. Vai nos dar, portanto, uma aceleração de 4,8941, colocando em apenas dois algarismos significativos, né? Uma casa decimal depois da vírgula. Então, nós temos 4,9 metros por segundo ao quadrado, aproximadamente, o valor da aceleração. Ok, pessoal?